Criação de objeto, construtores, inicialização de variável e ordem de inicialização. É o que vamos aprender aqui nesse vídeo no Java. Beleza? Voltado aqui para certificações do Java 21. Como exemplo aqui, a gente tem uma classe main, o arquivo se chama main, tem uma public class main, lembrando que cada arquivo só pode ter uma classe pública e pode ter N classes aí sem ser pública. Então aqui a gente tem uma classe pública main e temos a classe animal, beleza? E aqui a gente fez essa estrutura aqui para exemplificar a criação de um objeto, né? Essa classe ela vira um objeto em memória na partir da palavra new. Quando eu dou a palavra new, esse nome da classe e parêntese parece muito um método, mas não é um método. Nesse caso, ele é um construtor. Eu fiz até um exemplo aqui de um método de fato que é o mesmo nome da classe. A diferenciação que você vê de um construtor da classe para o método é o retorno. O construtor, ele não tem esse retorno. Por que ele não tem o retorno? Porque o construtor, ele sempre vai retornar a classe, o objeto classe, beleza? E aí tem uma coisa muito legal aqui no Java, que você vir aqui e comentar, todo mundo, nesse caso aqui eu vou deletar, esse código ainda compila. Mesmo eu não declarando um construtor, o Java entende que tem que colocar o construtor default dessa classe. Beleza? Então vamos aqui abrir o prompt, lembrando o atalho aqui, logotipo do Windows R, CMD. Vamos navegar até onde está esse arquivo, cd desktop barra construtor. Beleza? Aí aqui a gente tem uma série de arquivos. E aí, se aproveitando do single source file lá, para compilar, vou mandar um Java direto sem precisar fazer o javac, java main.java. E aqui ele rodou, e ele criou esse objeto e rodou o system out println ali, beleza? Dando um Ctrl Z aqui, retornando, na hora que, nesse momento aqui, eu sobrescrevi o construtor default. Então, na hora que eu rodar esse mesmo código, só fazendo isso, ele vai me exibir uma coisa a mais, que é animal created in default constructor. Então, na hora que eu chamei essa linha 3 aqui, ele veio aqui e construiu usando esse construtor que tem esse system out println. Então, esse construtor foi chamado antes de apresentar essa linha aqui do inMainFlow. Beleza? O construtor também, ele pode não ter o acesso público, igual esse exemplo aqui. E ele pode receber parâmetros. Então, nesse caso aqui, eu vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou passar um parâmetro, que vai ser o nome do animal. Teste. Teste é feio, né? Vamos para um nome mais bonitinho. Animal Beautiful. Great. Quem sabe de inglês sabe que isso está errado, né? Então, e se eu vir aqui, vou chamar de Animal 2. E vou colocar aqui, ó. Vou concatenar aqui animal2.name, que é o nome da minha variável. Vamos rodar isso de novo. O que aconteceu aqui, né? O primeiro animal que eu criei na linha 3, ele chamou esse construtor aqui, default sem argumentos. Esse construtor, você vê que ele fez o sysout do animal created in default constructor. Daí ele seguiu para a linha 4, que é inMainFlow. E aí, na linha 5, eu criei um novo animal, beleza, passando o nome do animal. E aí, na linha, ele printa essa da linha 19 aqui, beleza? Que é animal created in args no public with name animal create, beleza? E por último, eu printei o nome dessa variável name aqui, que era default name e foi para o nome que eu passei, que é animal great, ou great animal, beleza? E aí tem um troço interessante aqui. Cara, eu deixei até comentado aqui. Se eu fizer name.name, o que vai acontecer?
que vai acontecer com esse código? Vamos descobrir. Reparem. Na hora que ele chamou o construtor com o argumento, ele passou a variável que eu mandei, animal grade. Porém, na hora que eu usei a variável para imprimir na linha 6, ele usou o valor default que estava aqui, default animal. Por que isso aconteceu? Essa variável name tem o mesmo nome da variável de classe, da propriedade de classe. Então, quando eu falei name, aqui o Java ele não entendeu qual name que eu estava me referindo. Então, sempre que ele vê essa confusão, ele não dá erro de compilação. Isso é muito problema e acontece muito com a galera iniciante em Java. Beleza? Ele pega o mais próximo, a variável mais próxima do método ali dele. Nesse caso, do escopo, né? Nesse caso, name, ele entendeu que esse lado esquerdo também está se referindo à mesma variável name que está sendo passado na linha 16 como parâmetro. E não está se referenciando ao name da classe. Então, para que isso não ocorra, você tem que colocar o this. O this é uma palavra-chave no Java que fala este. Então, eu estou falando este objeto. Então, este objeto pega essa propriedade. Quando eu falo this name, ele não está se referindo dessa variável. Ele está referindo this desta classe. Então, esta propriedade da classe, beleza? Pega o name. E aí atribui o valor name, que aí agora sim é o que vem no parâmetro aqui. Isso é bastante importante entender quando a gente for pegar os getter e setter ali, que tem muito disso e os construtores também usam muito isso. O this é muito importante para ser usado sempre que você quer referenciar a variável da classe e não do parâmetro do arg ou do escopo do método ali. Beleza? E aí, se a gente rodar aqui, vai funcionar como a gente esperar. E aí, por último, eu coloquei aqui o animal2.animal. Que vocês viram em momento nenhum, o método sempre teve aqui e ele nunca deu problema de compilação. E agora eu chamei ele explicitamente no meu código como método, is not a constructor. Beleza? Esse é o primeiro ponto, primeiro exemplo aqui. Vamos para o segundo exemplo aqui, para a gente exercitar um pouco mais de variáveis. Na nossa classe animal aqui também, eu criei, já estava criado a propriedade nome e eu criei eyes amount, a quantidade de olhos. Beleza? Reparem que na primeira parte aqui, eu já setei um valor default para o nome. Mas para a quantidade de olhos, o eyes amount, que é um tipo inteiro, eu não setei essa quantidade. Beleza? E no construtor default aqui, ele não faz nada, não atribui nada. E no construtor aqui, de argumento, ele só inicializa o nome. Beleza? Beleza. Então, se a gente rodar esse código aqui, o que tem esse código aqui? Eu criei um animal, e aí eu fui lá no eyes amount e setei a quantidade de olhos que esse animal tem. Nesse caso, ele só tem um olho, é um ciclope. Beleza? E aqui eu printei as propriedades nome e olho. Então, vamos lá. Vou dar um cls java main2.java. E aí a gente tem as propriedades aqui. O nome ele rodou o construtor default, beleza? O nome foi default animal. Aí aqui eu esqueci de dar um espacinho aqui para ficar bonitinho. Vamos rodar de novo aqui. Só para tirar esse espacinho. Animal ions count 1, beleza? E aí a gente pode criar aqui direto o animal description, que é essa variável aqui. E aqui eu só tenho que ter atenção, que é para pegar o this ion count, this.name, beleza? E aqui eu pego o animal description aqui. Vamos rodar aqui. Beleza, ele já diminui aqui, já fica algo para dentro da classe, dentro do domínio da classe ali, que é o animal description. E aqui a gente tem uma variável que a gente está setando, uma variável que a gente não inicializa, e a gente tem uma variável que é inicializada com concatenação de outras duas variáveis. Beleza?
E aí, caso a gente queira colocar um nome, Cyclope. Vou botar assim estiloso. Vamos rodar de novo. E agora o nome desse animal é Cyclope, beleza? E aqui mais uma vez eu esqueci do espaço aqui. É isso aí, rodando de novo. E é isso. Beleza? Espero que tenha entendido aqui, que agora a gente vai aprofundar um pouco mais na questão da inicialização dessas variáveis. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Se puder, seja membro, faça aquela doaçãozinha em Bitcoin para ajudar a crescer o canal, melhorando o equipamento e eu correr atrás do meu doutorado. Até a próxima!